boa tarde a todos, todas, todo mundo. Eu só queria começar aqui comentando, né? A gente acabou de ter uma mesa sobre ditadura, história, literatura e quadrinhos. É a farsa no meio da tragédia, né? Atual, assim, né, eu sou professora aqui, né, aliás, primeiro queria agradecer muito a Raquel e ao Gerson pelo convite, né, acompanho a FLISM desde o começo, inclusive a primeira mesa que eu participei na FLISM foi com essas pessoas, e o brasiliano também, né, e até comentei, né, vai ser bem, voltando, né, a mais um evento com os dois aqui para falar de quadrinhos dentro de uma festa de literatura, né, lembrando que quadrinhos não é literatura, tá, gente? Mas como a música, como o cinema, né, que estão aqui dentro da FLISM também, tem essas interseções, né, de quadrinhos e literatura, literatura e cinema, literatura e música, que a gente vai também comentar aqui um pouquinho sobre isso. E aí eu queria já, né, para falar, né, já que a gente está de intrusão, falar um pouco de alguns quadrinhos que vão tratar desse tema da mesa anterior também, né, aproveitando o gancho aqui. Como o professor Lisandro falou, né, a gente, todo mundo, acho que quem não viu ainda, por favor, vejam, ainda estou aqui. Tem uma determinada cena que uns amigos lá do início vão falar, não deve ter acontecido nada. O pessoal do Pasquim ficou só 2 meses incomunicáveis, mas nada aconteceu com eles, né. O pessoal do Pasquim, né, não sei se está todo mundo, né, muita gente jovem hoje em dia, sabe o que foi o Pasquim, né, que era uma revista fundada por jornalistas, cartunistas, que tinha entrevistas, assim, esses dias, há um tempo atrás eu comecei estava numa pesquisa e fui reler muita coisa do Pasquim, era tanta gente importante que passou por lá que a gente ficou espantada. Inclusive achei uma entrevista da Fernanda Montenegro, em que o Ziraldo pergunta para ela, e você vai deixar sua filha ser atriz? A Fernandinha com 9 anos, né? E é bem engraçado, né? Um passado histórico que está todo ali, que eram pessoas, né? O Enfio, por exemplo, que era um autor que passava na televisão, né? A gente tinha um passado, nesse passado, uma geração que era tanto destaque que precisou ser presa, né? Inclusive, o que culminou na prisão foi um cartoon do Jaguar. Jaguar, aliás, já está com quase 90 anos, né? 90 e pouquinhos, em que ele pegou só uma pintura, uma reprodução da pintura do Pedro Américo, da Independência ou Morte. Não sei se... Bom, Independência ou Morte, aquele quadro famoso, está lá o Dom Pedro com a espada em cima do cavalo branco, e ele botou a frase, um balãozinho, eu quero mocotó. Que era uma música famosa, né, do Jorge Benjor da época. Isso foi o pretexto, porque estava zombando do nacionalismo, estava zombando da história brasileira, então foi pretexto para eles serem presos em 1970. Né? Só para, antes de começar, dar só 2 dicas de leituras, né, de quadrinhos que foram recentemente publicados, que vão tratar especificamente da ditadura brasileira. São 2 livros diferentes para todos os preços. Um é bem caro, tá? Para todos os bolsos, né? Um é bem caro, mas e bem grande, se chama Chumbo. Ele foi publicado pela Nemo, né, que é uma editora grande, né, ligada à Autêntica, e foi feito pelo Mathias Lemon, que é um autor francês, que conta a história do Brasil desde a década de 30 até os anos 90, na perspectiva de um escritor que vai ser censurado. Tá? Esse escritor é baseado no tio do Mathias Lemon, que é o Roberto Drummond, né, autor do Hilda Furacão, que é o mais conhecido dele, e ele vai basear, assim, é um livro assim que eu fico até arrepiada de falar, porque ele conta essa história do Brasil desde a ditadura Vargas até mais recentemente nessa vida de uma família. Né? E o outro livro é um livro que é uma republicação, saiu com uma editora bem pequenininha, é o mais baratinho, é bem fininho também, editora Mambembe, uma editora, aliás, que publica literatura e quadrinhos,
que republicou um livro chamado Retrato Falado, do Lor, que é um artista mineiro. Dois artistas, aliás, que têm relação com Minas, né? O Leman, apesar de francês, da família ali, e o Lor, que é um autor de Minas. Esse Retrato Falado ele escreveu na década de 70, em 74. Ele foi publicado nos anos 2000 e agora saiu de novo. E são várias histórias, aparentemente sem nenhuma conexão, de estudantes, jornalistas que estão ali vivendo nesse Brasil desse período. E um dos jornalistas é preso, né? E a história parece assim, muito a história do Vlado, né? Então é muito interessante, é um quadrinho da década de 70 que agora está sendo republicado. Que é interessante para a gente pensar assim, e talvez já caminhando para começar aqui a mesa, quadrinho no Brasil, aliás, literatura no Brasil é muito difícil ser feita, não é só apenas questões de censura, né? Mas para imprimir, para publicar, é um trabalho, né, e um custo que a gente tem só 100 anos de imprensa no Brasil, imprensa, maquinário, né, para publicar livro no Brasil. E com a dificuldade, né, de imprimir desenho, é muito mais difícil a gente ter. Então, o Retrato Falado é um livro que ficou perdido, agora a gente consegue ter acesso, é uma história da década de 70, né, porque a gente não consegue, muitas vezes, não só por outras questões políticas, né, ter acesso a esses materiais. Bom, aí fica essa dica também. E aí, para começar, já agora mudando isso, agora quadrinhos. Queria agradecer aos dois convidados, né, assim, mais uma vez a gente está junto, né, para falar. E queria que vocês começassem falando, na verdade, de quais as primeiras leituras de quadrinho que vocês lembram, por que vocês começaram a gostar, e depois falar um pouco da formação de vocês aqui na FSM. Lembrando, né, agradecendo uma vez a produção, né, estamos num evento numa universidade pública, e estou muito feliz também de estar aqui nesse auditório e tendo estado no Caixa Preta, que foram reabertos recentemente, né, com muito custo, e a gente poder aqui usufruir. Obrigada a vocês. Então, para falar agora, se sentar. Quem quer começar? Tirar para o ímpar aqui. Tá, deixa eu começar. Boa tarde, obrigado Maria, Thiago, obrigado Gerson e Raquel pelo convite. Eu não sei direito o que a gente vai fazer aqui. Eu espero que a gente não desista agora de fazer quadrinho, que sempre tem uma mesa dessas, a gente termina pensando em desistir de fazer quadrinho. Vamos ver se vai ser hoje. Vamos ver se vai ser hoje, não sei. Eu comecei, sempre fui um leitor de quadrinhos, a gente se alfabetizou pela geração alfabetizada da Turma da Mônica, e eu lia muitas tirinhas que saíam no jornal. Angeli, Laerte, Fernando Gonzalez, toda aquela turma lá, depois que também desenhava chocolate com banana, né? E o primeiro contato com o quadrinho foi mais ou menos isso, tanto que eu entrei no curso de desenho industrial pensando em seguir uma carreira como quadrinista. Aí a gente entra no curso e vê que não é bem assim, que a profissão de designer aqui naquele tempo, 20 tantos anos atrás, era diferente do que é hoje, né, do que vai ser, eu acho. Mas enfim, ali eu me desliguei um pouco, a gente acaba trabalhando um pouquinho como designer e tal, e saí um pouco da esfera do quadrinho, e voltei a me interessar depois, mas eu sempre tive essa coisa da tira, assim, de criar personagens, de criar histórias, apesar de eu ter acabado, depois de formado, eu trabalhei um tempo como designer gráfico, e depois eu voltei a me interessar por quadrinho, uma coisa meio, sei lá, um resgate da infância, de querer trabalhar com quadrinho, talvez uma necessidade de fazer alguma coisa mais autoral. Mas eu comecei fazendo querendo fazer quadrinho como ilustrador, como desenhista em parceria, tanto que eu tenho várias parcerias, né, com roteiristas. E depois eu acho que eu acabei naturalmente indo para uma necessidade um pouco maior de ser autor das minhas próprias histórias. É uma coisa que não tem muita lógica, assim, acho que a gente só vai conseguir ver depois, assim, achar algum sentido nisso que a gente está fazendo. Mas eu
eu saí totalmente do primeiro sentido. Estou fazendo uma associação livre aqui. Tá ótimo. Eu acho que é isso. Fala aí um pouco. Isso aí, tá bom. Eu sou o Thiago, muito obrigado também pelo convite, muito obrigado pela presença de todo mundo. Sempre um grande prazer voltar para a UFSM, que é um dos grandes amores da minha vida. A gente tem que valorizar, tem que fazer tudo que a gente puder fazer por essa universidade, porque é um lugar muito, muito foda. E a minha história é quase igual a do Fred, assim, então eu vou tentar resumir um pouco mais, porque é meio que a mesma coisa, assim. Aprendi a ler no Turma da Mônica, também, tipo, aprendi a ler... Tipo, eu sou daqueles que eu já tinha acesso a gibis antes de saber ler, então eu meio que ia lendo as historinhas antes de saber ler, fui aprendendo a ler nessa vibe, assim. Meu pai tinha ele tem até hoje, na verdade, eu herdei, tem até hoje a coleção de quadrinhos dele dos anos 60, assim, da Disney e tal. Então também li um pouco de Disney. E tive minha fase de super-heróis e tal na adolescência, hoje em dia eu não curto mais. Mas... assim como o Fred, eu tipo fui fazer desenho industrial porque eu descobri ali por, sei lá, 14, 15 anos, estava começando a pensar o que ia fazer de faculdade, né? E aí eu descobri que o desenho industrial da UFSM tinha disciplina de quadrinhos, ilustração, animação, tipo, cara, tudo que eu queria fazer é isso aí, né? Vamos lá. Então ali com uns 14 anos eu já estava decidido que era isso aí. Até porque na época eu fiz o PACE, né, que era aquele processo seriado, eu não sei muito como está hoje, além do Enem, acho que hoje é só Enem, né, para entrar. Enem. Não tem vestibular agora. Tem vestibular, voltou vestibular, né, mas não tem mais seriado, assim, né. Não. Então, assim, né, tem também, então as coisas são cíclicas, né, então na minha época eu fazia uma prova do primeiro ano, fazia uma prova do segundo, fazia uma prova do terceiro, e aí se a tua média fosse boa o suficiente, tu entrava no curso. Fiz desenho industrial, pilhei muito em todas essas disciplinas, mas por uma época eu também me distanciei um pouco dos quadrinhos, mas não fui tanto pro design, trabalhei um pouquinho com design, mas só para ver que eu não curto fazer design gráfico, assim, eu não gosto, evito ao máximo. E trabalhei muito com ilustração. No último semestre da faculdade eu abri um estúdio de ilustração, enfim, a gente trabalhava muito com games, junto com alguns colegas na incubadora tecnológica lá na entrada, né? Foi um período bem legal, a gente ficou 2, 3 anos ali. Não posso dizer que deu super certo as empresas, tipo, economicamente, a gente se separou, enfim, mas foi um baita aprendizado, foi bem legal. E depois disso eu fiz uma série de coisas, assim, eu trabalhei em muitos lugares. Eu fui uma época para academia também, eu fiz especialização em cinema na UFN, eu fiz mestrado em design na URGS, comecei um doutorado em design na URGS querendo seguir área acadêmica, e aí no doutorado eu vi que eu odiava. Me desculpe, só não quero desanimar vocês. Mas não era pra mim, assim, pesquisa... Tem também uma questão de que o lugar lá não fechou comigo, assim, então eu me frustrei muito e cansei. E aí no meio do doutorado eu, cara, quer saber se é pra... assim... Vocês sabem que pesquisa é uma coisa muitas vezes muito ingrata. A gente trabalha muito de graça, assim, né? E vê resultados muito pequenos, assim, né? Então tem que ser muito apaixonado e gostar muito de fazer. Que nem quadrinhos. Exatamente, aí eu pensei. Aí eu cheguei nesse ponto, cara, se é pra eu trabalhar um monte de graça, eu vou fazer quadrinhos, que eu gosto mais, assim. Então essa meio que foi uma transição, assim. Na época eu trabalhei como diretor de arte em agência de publicidade, eu trabalhei uma época na Finish aqui como animador, uma época eu fui concursado na TVE, lá em Porto Alegre, fiquei alguns anos lá, e aí veio o governo Sartori e fechou todas as coisas lá, e fui pra rua, enfim, muitas coisas nesse tempo, assim, tentei várias coisas, e meio que nessa época que saí da TVE, fui embora de Porto Alegre, também me fiz doutorado, aí, quer saber, eu vou focar só em ilustração, em quadrinhos, e é isso aí. Vamos fazer acontecer. E tô nessa desde então, assim, tentando achar um equilíbrio entre trabalhos reais, né, que sustentam, que acabam sendo os mais de ilustração e coisas assim, que inclusive isso também é tô tendo que ter toda um jogo de cintura para reorganizar, porque agora com esse rolê de inteligência artificial
Algumas pessoas se afetam mais, outras menos. Para mim, tá sendo um desastre, assim, porque várias das áreas que eu trabalhava e vários clientes evaporaram, assim, começaram a fazer tudo com inteligência artificial. Assim. Então, eu tô numa fase meio de ver melhor quais nichos que eu consigo fazer render, assim, porque alguns nichos evaporaram, assim, tipo, em um ano, sumiu. Mas sigo com os quadrinhos e, assim, o sonho é sempre esse, né? Conseguir, nessa balança, pesar cada vez mais para a produção autoral, enfim. Mas, como o Fred falou, é difícil e a gente vai achando maneiras, né? É um trabalho de formiguinha, tem que ser muito versátil e buscar muitas coisas e produzir bastante. E, acima de tudo, tem que gostar muito, muito, assim, porque senão tu desiste. Eu acho que é uma das coisas mais injustas nas lendas, literaturas que a gente aprende, né? É a história da formiga e da cigarra, né? Porque valorizam tanto, a cigarra trabalha 44 horas na escala 6x1 a cigarra não, a formiga, né? E a cigarra tá só cantando, né? Mas ninguém vê o tempo que a cigarra tá usando para estudar violão, para aprender a afinar as asas, né? Isso não é valorizado. Por isso que eu gosto sempre de tratar esse tema de trabalho em arte, porque é muita coisa que é feita para chegar aquele tira ali no final, que depois vira meme, a pessoa depois recorta o texto que você botou, vai botar outra coisa e isso né, acaba... não existe trabalho, parece que ninguém fez, é um anônimo, né? Isso eu acho interessante a gente colocar isso em perspectiva, né? Estou vendo, né, pessoas aqui da música também da literatura, quanta coisa que a gente precisa fazer para isso aparecer, né? Mas eu fiquei curiosa sobre essa disciplina. Você chegou a fazer essa aula de quadrinhos aqui? Sim. Ali no curso, como eu disse, hoje a estrutura do desenho só está bem diferente, né? Eu fui professor substituto 2 vezes ali, na mais recente já tinha mudado o currículo, tá super legal, mas é bem diferente da lógica que tinha antes, que agora eles têm uns laboratórios, aí tu já vai direcionando as coisas que tu quer estudar, é super legal. Assim. Na época que eu fiz era só aquele tradicional, disciplinas soltas, assim. Mas então a gente vinha de aulas de desenho mais básico, desenho de observação, desenho mais técnico, e aí depois passava para histórias em quadrinhos, ilustração, tinha 2 disciplinas de ilustração, e aí depois a animação ia progredindo, né, na complexidade. E sim, a gente fez... o professor, eu acho que é o Dalmaso ainda que dá, né? Quadrinhos lá. O professor André Dalmaso é o que era responsável por essas disciplinas, ilustração, animação, quadrinhos. E eu tive sorte que a primeira vez que eu fui professor substituto foi para substituir ele, então eu tive a oportunidade de dar 2 vezes, na verdade, que eu fiquei 2 anos. Essas disciplinas, assim, foi uma experiência super legal. E sim, fizemos e é super legal que cara, é aquela coisa de, tipo... É o mundo perfeito em que tu tem a oportunidade de produzir o que quer que tu imagine num ambiente seguro e, tipo, tu pode experimentar, enfim. E já deixo isso como dica que aproveitem esse momento, assim, que depois nunca mais na vida vai ter essas oportunidades de a gente fazer alguma coisa legal e se dedicar a experimentar e viajar, enfim. Eu queria que vocês contassem qual foi a primeira história em quadrinhos que vocês encontraram público, assim, na verdade, não, eu acho que todo mundo deve ter feito aqui um quadrinho na infância também, mas qual foi a sua primeira experiência, para depois contar qual foi o último quadrinho. Aliás, já avisando, tá, gente? Tem quadrinhos dos dois aqui com feijão, tá? Aliás, depois a gente vai falar da hipotética. Tem mais algumas coisas na mochila também. Cada quadrinista independente é assim. É o primeiro quadrinho que teve contato com o público. Que você realmente colocou para vender, assim, saiu... Eu não sei se conta, na 5ª série eu fazia uma revistinha com os personagens que eu inventei e vendia para os colegas. Conta, né? Conta. Claro que conta. Quinta série era... Tem vergonha de falar. Que orgulho. Era a turma do Duda. Pô, não era o Dudão. Não era o Dudão. Não era o Dudão, era o anterior. Não tinha nada a ver com a turma da Mônica, assim, era um pouquinho parecido. E eu teve 3 números, né? Eu vendia para os colegas, professores, e depois teve uma outra série que eu comecei a inventar, que ficou pela metade, que era os Alligator Warriors. Você vai ver Pois é, recentemente eu estou revisitando ela e talvez venha fazer no futuro. E depois disso,
eu fazia, com 15 anos, eu fiz uma tira pro jornal da minha cidade, em Uruguaiana. Era o jornal, nem me lembro, a cidade. E a tira era de era um iote da fronteira. Era como se fosse o Tapejara, lá, sabe, o personagem do Lousada. Mas era um peteca. E saiu, sei lá, durante 1 ano, 2, quando eu estava na escola do 2º grau. Depois disso eu entrei no curso de desenho industrial e meio que deixei o quadrinho. Assim, Você acha que os estudos mataram o quadrinho? Quem? Os estudos, então, na universidade mataram? Os estudos mataram. Eu fui muito vagal durante a faculdade. Levei muito na flauta, sabe? Eu vim pra cá, assim, com a pretensão de me tornar músico. Aí, né, não deu muito certo e levei a faculdade meio, assim, empurrado com a barriga, mas... Era Herói já? Era. A banda Herói, que o último show foi lá na Hipotética. Foi na Hipotética, um pocket show. Mas tá com a Brinquedo Velho já? A gente tem a Brinquedo Velho, enfim, né? a gente tem, né? Sempre tem os projetos musicais. Não consegue abandonar porque a música é uma forma de complementar, eu acho, o desenho. Assim, daí aqui eu entrei em contato também, eu sempre mantive o contato com o quadrinho por conta de ter como professores o Márcio, o Dalmaso, que era muito legal que em 98, 97 tinha um evento chamado Santa Maria Cheia de Graça, que era tipo um salão do humor aqui. E eu nunca vou me esquecer que veio a banda do Fernando Veríssimo e dos Caruso tocar. Um dia, eu vi aquilo lá me marcou, assim. E aí eu tive vontade de, cara, vou fazer isso, vou ser chargista, sei lá. E não foi pra frente, acabei fazendo outras coisas, acabei trabalhando com ilustração, desenho. E lá por, tipo, uns 12, 10 anos atrás, eu resolvi que queria voltar a fazer quadrinho. Eu estava trabalhando muito com animação e eu estava achando uma coisa muito... Ao mesmo tempo que estava ficando mais difícil trabalhar com isso, era uma coisa que era meio chata. Assim. A animação é um troço chato. É muito trabalho para 1 segundo, 2 segundos de animação e aquilo eu estava enjoado, resolvi fazer quadrinho. Daí eu comecei a fazer contatos com roteiristas, né? E nisso resultaram várias parcerias minhas de HQs com roteiristas. Então dá para dizer que publicação mesmo, a primeira que teve contato com o público, minha foi com um público maior assim, do que o Jornal da Cidade. Mas acho que o Jornal da Cidade talvez tenha... Tenha bastante, eu acho. Né? Mas assim, quadrinho, um quadrinho grande, assim, uma publicação por editora foi em 2016 com o primeiro quadrinho que eu publiquei, O Coração do Cão Negro. Foi uma parceria com o roteirista César Alcázar, lá de Porto Alegre, e saiu pela VEC Editora, e teve uma tiragem assim, pequena, né, mas uma repercussão bem legal, concorreu a prêmio e saiu vários reviews, assim, então teve assim, dentro do nicho teve um alcance nacional, né. Cara, depois eu fiz saiu muita coisa. Saiu... Até vou esquecer, mas eu tenho HQ com o Enéas Tavares, que está aqui, Matrimônio do Sangue Inferno. Tenho com o André Cordelonce, que está aqui também. A série de Chevalier, que eu desenho junto com ele. E eu acho que a partir isso foi de 2015, minha primeira publicação. Eu acho que a partir de 2020, assim, a coisa começou a andar, assim, no sentido de... tô conseguindo começar a pagar minhas contas, sabe, com o quadrinho. Especificamente com o quadrinho. Que foi quando eu comecei a fazer eu fiz a arte para o quadrinho do Nerdcast RPG. E a partir dali, aquilo ali foi trazendo outras coisas, né? E o último quadrinho, eu fiz Sobreviventes em 2023. E o último quadrinho que eu lancei foi o... André? Foi o Le Chevalier e A Volta ao Mundo em 80 Horas, que é o roteiro do Lazer. Mas eu acho que agora eu não sei se o Nerdcast RPG saiu depois. Eu acho que sim. Enfim, saiu tudo. Porque o do André foi em dezembro e o do Nerdcast está saindo agora
o pessoal está recebendo financiamento coletivo agora. E esse é um trabalho que eu acho que, assim, muita gente vai entrar em contato. Já no anterior já tinha entrado em contato. Então acho que é um trabalho que tem uma repercussão bem grande, né? E eu tenho outras coisas agora que eu estou querendo concluir. A gente sempre tem trabalho, o Thiago vai falar depois, sempre tem trabalho, projeto pessoal, que é o que a gente queria fazer, que acaba ficando de lado porque a gente tem que fazer aquilo que paga. E aí a gente fica acumulando aqui na gaveta aquele monte de ideias, de projetos. E quando dá um tempo, dá uma folga assim que a gente está sem trabalho, agora sim eu vou fazer o que eu quero, que é fazer o teu projeto ali, que é o caso Sobreviventes, que eu fiz. Aí tu também reclama que tu não tem trabalho, mas tu tá querendo fazer isso, né? É uma coisa meio... Difícil achar aquele... Mas enfim, eu tenho agora eu tenho a pretensão de fazer vários volumes dos Sobreviventes que eu já tenho, né? E assim, né? De conceito. Conta o conceito do Sobrevivente. Sobreviventes da Fronteira é um quadrinho sobre um grupo de jovens que, em idade escolar, assim, menores de idade, que resolve, em 1996, no último show da banda Ramones, o último show deles em Buenos Aires, eles moram na fronteira, em Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Então eles são muito fãs da banda, eles resolvem que eles querem ir ver o último show da banda e tal. Daí eles fazem um plano para atravessar a fronteira ali e conseguir ingresso para o show. Eles não têm dinheiro, não têm carro, não tem nada. Aí eles bolam um plano e vão, e acontecem várias coisas que... Aventuras que até Deus duvida. Coisas meio absurdas. E que tem muito a ver assim, com a minha experiência de Uruguaiana, foi a cidade onde eu cresci, eu sempre fui fã dos Ramones. Você conseguiu assistir esse show? Não. Não consegui. Então tem um pouco de coisa de experiência pessoal, um pouco de improvisação em cima e tal. E a ideia é continuar com os personagens, né? Spoiler do fim, eles formam a banda no final. E aí tem outros vários volumes. O primeiro se chama Adiós Amigos, que é a alusão ao último disco dos Ramones. O segundo vai se chamar... existe um disco dos Ramones chamado Loco Live, que é o mais conhecido do registro ao vivo. E o segundo volume do Sobreviventes vai se chamar Os Loucos ao Vivo. Para fazer E tem toda essa coisa do linguajar da fronteira, daquele recorte geográfico lá. Então, a HQ é toda falada em gírias ali, só daquele pedaço ali que ninguém conhece praticamente. E as partes em espanhol também são todas em espanhol, não tem tradução. A gente teve essa exigência para fazer. E é isso, muita influência de cultura gauchesca daquele lugar, mas também de quem crescia querendo ouvir rock, que meio avesso à cultura gauchesca e escutando bandas que também tinham essa cultura, sabe? Bandas de rock gaúcho da época e tudo que rolava na época da MTV e tal. Então, meio que uma salada assim daquele caldeirão daquela época. Voltar um pouquinho então para os primeiros quadrinhos, né? Eu também, assim, já fazia quadrinhos desde criança, esses tempos até achei uma pasta lá do meu pai com uns proto-quadrinhos que eu fazia, sei lá, 6, 7, 8 anos, não sei, era ou cópia de Turma da Mônica ou, sei lá, tinha uns dos Indiana Jones que eu assisti, mas me marcou muito, e sou até hoje, sim. Coisas assim. Na adolescência eu comecei a conhecer uma galera também que curtia aqui em Santa Maria e participei de uns zines, inclusive ilustrei umas histórias escritas por um rapaz que acho que vocês conhecem, chamado Enéas Tavares também. Acho que as primeiras histórias escritas por ele também, talvez. Uns 25 anos, meu menos. 22 anos. Também era um grupo que estava
que ajudou a fomentar isso. Mas assim como o Fred também, depois entrei para a faculdade, essa parte acabou ficando um pouco... Eu não me distanciei tanto que eu ainda fiquei um pouco mais na ilustração e tal, mas a faculdade, enfim, o cara muda um pouco o foco, né, querendo ou não. Eu fui bem dedicado na faculdade, ao contrário do Fred. Hoje, uma geração mais nova. Uma geração mais nova, mais interessada. Então, eu fiquei um tempão nesse rolê e assim, a vida foi passando e aí trabalhei nesses lugares que eu comentei, fazia mestrado. Quando eu terminei o mestrado, aí deu aquela pausa e eu, cara, tô muito tempo querendo fazer quadrinhos, eu tô protelando, isso não dá mais, assim. Uma coisa que tava me deixando chateado. Então, agora terminei o doutorado, vou fazer algum projeto quadrinhos, assim, autoral, né? Então, eu comecei a fazer tirinhas na internet, tirinhas sobre a minha vida, enfim, que é um troço meio clichê, um monte de gente faz, assim. Mas que é bacana também, gera bastante identificação, assim. Isso ajudou a crescer um pouco, tipo, perfil no Instagram, essas coisas, e conhecer bastante gente, começar a entrar um pouco nesse rolê de eventos. Paralelamente, eu comecei a fazer uns zines também, circular em eventos e tal. Fui fazendo coisas menores, até que existiu também uma dica que é meio clichê, assim, pra quem quer fazer quadrinhos, é começar com coisas pequenas, assim, né? Não chegar ao primeiro quadrinho fazendo 100 páginas, não é a melhor ideia, assim, porque é grande chance de te frustrar e não conseguir terminar, assim. Então, eu comecei com coisas menores, tirinhas, zines, enfim, e aí quando eu me senti mais seguro, eu fui fazer um projeto que eu tinha há muito vontade de fazer, que era Um Lugar do Caralho, que é esse quadrinho que se passa todo na saudosa boate do DCE. Acho que a maioria aqui nem pegou, infelizmente, né? Foram bons tempos, assim, a boate fechou em 2012, se eu não me engano, e era um lugar super massa, super democrático, que era um local de festa de universitários, né? Não sei se vocês sabem, ali no porão da Casa do Estudante lá do centro, e hoje é tudo gradeado, não dá nem pra entrar lá, né? E tinha festas toda sexta de graça, com cerveja meio preço de custo e tal. Na nossa época, também a gente é um pouco mais antigo, na nossa época todo mundo só curtia rock, então só tocava rock, assim, hoje em dia saiu um pouco dessa, né, tem outros perfis assim. Então eu consegui fazer esse quadrinho, ele demorou um pouco para produzir, porque foi o primeiro quadrinho com mais de 100 páginas que eu fiz, que dá um certo trabalho, e na época ainda tava morando em Porto Alegre ainda, trabalhando no TVE, enfim, não tinha tanto tempo. E aí foi o legal foi que eu já estava decidido, vou fazer por conta, fazer financiamento coletivo e vou lançar e vai ser massa, assim. E eu fiz uma coisa que, assim, foi uma estratégia, foi de caso pensado, mas eu também não tinha muita ideia, assim, sei lá, de marketing e tal, né? Mas eu fiz uma coisa que ajudou muito na promoção do quadrinho. Primeiro, um tempo antes, as pessoas ainda usavam um pouco mais Facebook, faz uns anos, assim. Eu perguntei, tipo, pra galera mandar sugestões de músicas que tocavam na boate DCE. E aí eu fiz uma playlist no Spotify, a playlist super bombou, assim, milhares de pessoas seguem, assim. E aí algumas pessoas já começaram a me conhecer por isso, assim. Um tempo depois, eu fiz... O quadrinho, ele é dividido meio que em capítulos, assim. Aí o primeiro capítulo eu fiz completinho e lancei de graça em PDF na internet. E aí isso circulou um monte, assim, porque toda a galera saudosa, assim, começou a ser compartilhado. Aí vinham uns amigos, assim, me dizer, aqui eu recebi teu quadrinho pelo WhatsApp de um outro cara lá que não conhece, então isso foi bem legal. Então já deu uma aquecida no pessoal, né? Nesse meio tempo, a gente vai falar um pouco depois, acho, da Hipotética, né? Mas a editora Hipotética lá de Porto Alegre estava começando, eles estavam se preparando para abrir a editora. E aí eles viram esse meu projeto e, cara, tem que ser esse, porque o Fabiano e a Iris também estudaram aqui, conheceram o DCE, então era muito... Achei massa que eles, assim, já fecharam para... Não, vamos lançar junto, vai ser o primeiro quadrinho da editora. Nem pediram para olhar, se tivesse uma porcaria, ia sair, assim. Tem várias coisas que eu mudaria, mas tem algumas coisas que ainda me orgulho, assim, do quadrinho. E... Então foi legal, foi um quadrinho que até então teve maior repercussão para mim, porque... Foi isso, saiu por editora, era o primeiro lançamento da editora. O Fabiano, eles já trabalham com quadrinhos há muitos anos, então eles já conhecem muita gente do meio, então circulou bastante, saiu reviews em sites grandes, enfim. Então, ajudou a me colocar um pouco mais no meio, assim, né, da galera que faz quadrinho independente, né. Então foi bem legal, mas ainda acho que a melhor coisa desse quadrinho foi toda
a comoção da galera que viveu lá, e até hoje, volta e meia, alguém me ataca assim, que eu li aquele quadrinho, chorei lendo, foi muito bom, não sei o que eu me emociono, lembrei de coisa. Enfim, esses dias uma amiga que eu não via há muitos anos, tava na Quero Quero comprando, eu acho que ela é gerente lá, ela me viu correr atrás assim, Thiago, nunca vou te dizer que eu li o quadrinho, chorei, eu queria comprar pra dar para amigo mesmo, não sei o que lá. Então isso assim, vale mais do que dinheiro. Furou a bolha. Furou a bolha. Furou a bolha, isso foi a coisa mais espetacular realmente, porque é muito difícil sair dessa bolha de pessoas, porque assim, literatura, você sabe, já é um super nicho, né? Muito pouca gente lê no Brasil. E o quadrinho é o nicho do nicho, assim, microscópico, então tu começa a circular nesses eventos, você meio que já começa a conhecer todo mundo, tu vê que é sempre as mesmas pessoas que compram, enfim, é difícil sair dessa bolha, assim. E pela temática, o Lugar do Caralho conseguiu e foi, muito legal mesmo, assim. Então foi um certo ponto de virada, assim, porque eu consegui que mais pessoas lessem o quadrinho, conhecessem o meu trabalho e curtissem, assim. Depois disso eu também estou aqui trouxendo os projetos. O maior deles é Edifício Celeste, que saiu a primeira temporada pela Hipotética também. Eu fiz zines, os quadrinhos menores, participei de coletâneas, enfim, a gente está sempre inventando coisa, né? Mas os maiores, depois, entre o lançamento do O Lugar do Caralho e Edifício Celeste, deu 2 anos, assim. Fiz um monte de coisa nesse meio tempo, mas os maiores foram esses, assim. E o Edifício Celeste, a minha ideia sempre foi, fazer uma série de tirinhas e depois, fechar em temporadas e compilar e lançar impresso. Porque ainda tem muito essa coisa parece que ganha mais crédito, mas sei lá, né, por ter impresso ali. E é massa, né? Eu mesmo trabalho com quadrinho digital, estudava com quadrinho digital e prefiro infinitamente ler na mão, assim, né? Então tem essa coisa do material ainda, né? E Edifício Celeste, ele tem funcionado muito nas redes sociais, é bem legal, tem um público bem fiel, assim. Eu não sou um cara que tenha zilhões de seguidores nem nada, mas tem bastante gente que lê, é muito engajada. Isso é bem legal mesmo, e também é uma coisa que esse troço essa paixão por fazer coisa criativa é uma desgraça, porque é isso, às vezes tu tá lá, tô ferrado de grana, não sei se eu vou conseguir fazer. Aconteceu nos últimos meses, aconteceu dois episódios, assim. Um dia eu tava jantando num restaurante aqui em Santa Maria com uns amigos e tal, e aí uma das moças que trabalhava lá, a garçonete, falou, com licença, tu é o Thiago Crane, faz o Edifício Celeste, gosto muito disso aqui. E isso, ela pediu desculpa por interromper, e foi justamente no momento que eu tava falando que, cara, eu devia desistir desse troço. Aí ela chegou assim, foi um troço muito sacana, assim, eu sou super cético, mas foi muito um sinal do universo. Eu devia ter tentado pagar com uma caricatura. Pois é, né? Perdi a oportunidade. E aí, uns tempos depois, eu tava em Santa Cruz, e também fui jantar minha esposa e minha filha, a gente foi jantar num negócio lá que tem uns food truck assim e tal, e eu tava lá buscando a pizza e um pessoal me chamou, Thiago Crane, não sei o que, curto muito de Celeste. Eu falei, que massa, né? Essas coisas são muito legais, infelizmente não pagam as contas, mas fazem a gente continuar, assim. Então, é isso. Agora, no momento, também tem outros projetos, coisas legais para sair esse ano ainda, e eu tô querendo muito, tô testando e tentando fazer coisas mais infantis, assim. Porque além de eu gostar, e agora tem criança em casa, isso também começa a pesar, assim. Mas eu acho que tem muito pouca gente fazendo quadrinho infantil, e a gente forma muito pouco leitor, assim. Então acho que a gente precisa muito achar esse público também, fazer novas gerações se apaixonarem por quadrinhos, porque a gurizada mais nova a gente sabe, né? É difícil, tá todo mundo no celular, videogame, coisa, e o quadrinho acaba, né? Então eu tô com um pouquinho essa missão, assim, para aqui pra diante tentar fazer alguns projetos infantis, assim. Eu lembrei de um caos que, agora o Thiago tá falando de ser reconhecido, eu tava num evento ali, eu não lembro qual evento que era. Aí tava lá, eu na mesa, né, no Artist Alley, com os meus quadrinhos, e tava um nome ali, Fred, Rubinho. Aí daqui a pouco passa uma guriazinha com a mãe, assim, olha mãe, Rubinho, não sei o que, pá. Foi reconhecido, né? Aconteceu. Chegou a fama. Aí fiz assim, ela comentou, é o mesmo sobrenome da tia lá. Aí aquilo, né? Emoji derretendo.
Mas eu já tenho um aluno que falou assim, nossa, professora, você chamou o Fred pro evento, minha leitura é de adolescência. Já teve isso? De adolescência? Aham. Velho. Acho que a aluna que você falou, Eu sempre saio mal desse. Não, mas é que ele é novinho. E com Não, ótimo, o Thiago, bom, ótimo isso, mas... a médica do meu filho em Porto Alegre. Eu gosto muito de Edifício Celeste. Eu te mandei até o comentário, né? Mas só já para passar para as perguntas, né? A gente já está para encerrar. Só fazer a nota de rodapé, né? A Iris e o Fabiano, né? A Iris Videiros e o Fabiano Denardim, né? Que são fundadores da Editora Hipotética. Antes eles tinham uma galeria em Porto Alegre, que era a Galeria Hipotética, onde tinha muitos eventos de quadrinho, oficinas, vários autores importantes, né, não só de Porto Alegre, mas da região, passaram por ali, né. Eles encerraram em janeiro de 2020 os trabalhos da galeria e hoje eles têm só a editora. Aí teve o show do Fred no encerramento, né, a gente foi, né, foi assim, a última grande festa e o mundo acabou, né, porque foi final de... E eu não tive nada. Foi janeiro de 2020 e depois tudo se fechou, então foi a última festa antes do fim do mundo, assim, um evento que reuniu a nata dos quadrinhos do Sul, né, muita gente veio de Pelotas para participar desse encerramento por causa disso. Então, e agora, né, ano passado, eles perderam mais de 50% do estoque nas chuvas, né, a Hipotética, e esses são livros sobreviventes, além dos sobreviventes da fronteira, né. Não sei se eles estão com selo, mas eles chegaram a fazer um selinho, porque tiveram, não sei se chegou, o seu tinha salvo. O meu não chegou a pegar. Porque porque estava na gráfica. Tava, o Lugar do Caralho tinha esgotado a primeira edição, agora saiu a segunda, e o Edifício Celeste ainda estava no estoque da gráfica e não chegou a inundar lá. Então, e além dessa perda, né, eles, aliás, o André que está aqui também cuidou do arquivo, né, então tudo, esse momento difícil de maio do ano passado, eles começaram a articular ajuda a autores, né, aliás, só depois que eles falaram da perda, né, eles estavam mais tentando ajudar as pessoas que tinham passado por isso do que... E eu gosto de falar disso por causa dessa organização que o Fabiano e a Iris fizeram para começar a fazer eventos para proteção, para ajuda aos autores que perderam tudo, né? Teve gente que realmente perdeu a casa, assim, isso. Um quadrinho sobre isso, citando, né? Acabou de sair pela Arquipélago de Porto Alegre, entrevistas com o Pablito, né? Com essas histórias, né? Eu queria deixar agora, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, umas perguntas, comentários, pode. Eu tenho uma pergunta bem direcionada aos dois, eu acho, mas sobre a questão do financiamento coletivo, eu trago um exemplo do Fred, que se baseando no último financiamento coletivo da Deadcast que teve, que foi dos Tesouros de Gana, eu participei como apoiador e eu queria saber como que é essa... Não sei se pode ser uma pressão ou não, mas de tu realizar um projeto de quadrinhos, que esse projeto tem uma determinada meta financeira para ser atingida, né? A meta inicial desse financiamento é 500 mil, e daí pensar já na produção, tipo, tá, nós temos isso aqui de subsídios para fazer, mas aí depois que o financiamento é aberto, a meta se triplica em poucas horas e daí pensar, tipo, tá, agora eu tenho um mundo maior de possibilidades, eu posso fazer um livro maior, enfim. Eu queria saber como que é a produção nessa questão aí do financiamento coletivo. Eu, na mesma época que teve esse financiamento do Gânor, eu fiz o financiamento do Sobrevivência da Fronteira. Rolou meio que... Estava terminando um assim, começando o outro, ou foi ao mesmo tempo. E foram duas campanhas assim, totalmente diferentes. Né? O Gânor, no primeiros 15 minutos bateu a meta. E aí depois chegou, sei lá, eu não ganhei nem perto desses 8 milhões ali. Tá? Só para deixar claro. E eu fui contratado como artista eu e outros artistas teve... Cara, é uma proporção muito maior, assim. Tinha uma equipe, tem a editora Jambô,
que estava fazendo a parte de edição, tudo, de contratando os artistas, aí tinha roteiro, artistas que teve eu e mais 2 ou 3 para fazer os 2 volumes, mais 2 ou 3 coloristas. Então tinha toda uma equipe que a gente simplesmente foi contratado e eu não tomei decisão nenhuma a respeito das metas que eles iam batendo. A gente só ia vendo, bateu meta, legal, mas assim, para nós não mudava nada. Era uma pressão mais assim da gente ter que entregar aquilo ali dentro do prazo e com a qualidade que tinha que ter, né? Então, mas e assim, a gente fez de tudo para fazer a nossa parte, que foi entregar lá em dezembro, antes de ir para a CCXP, no começo de dezembro, a gente entregou as páginas. E aí depois tem todo um processo de impressão, de envio e tal, o pessoal está recebendo agora, né? Ou já recebeu, não sei. Enquanto tu recebeu já, né? Enfim, rolou acho que um atraso, 1 ou 2 meses, assim, o pessoal sempre reclama, assim, mas sempre rola um atraso. E no caso do Sobreviventes da Fronteira, foi uma coisa que a gente ficou até o último, até fechar a hora do financiamento coletivo, esperando chegar no 100%. Aquela coisa, aquele trabalho de formiguinha, e é uma coisa que eu não faria sozinho, eu não me animaria a fazer sozinho o financiamento, porque eu não tenho assim, por mais que tenha participado de um projeto grande como esse, eu não tenho um número de seguidores ou de gente, de leitores que vai me dar que vai me garantir um financiamento 100% sei lá, na primeira semana do financiamento. O financiamento coletivo dura 3 meses. Então contei muito com a Iris e com o Fabiano, que tomaram a frente da campanha e ficavam fazendo as postagens, as chamadas e tal. Eu fiz vários brindes também para impulsionar, né? E era uma coisa que a gente teve que ficar os 3 meses assim, impulsionando e sempre batendo o Thiago sabe bem como é que é. No F5 e na primeira semana assim, tu bate 30% na primeira semana. Pô, legal. Aí vai, o resto do miolo do financiamento ele vai devagarinho e no final dá aquele gás. E a gente, no meu caso, eu consegui fazer 100%. Mas foi assim, né? Hoje em dia eu acho que está mais difícil ainda de conseguir bater as metas. São fenômenos bem diferentes, né? Porque um é de um livro com um ambiente mais para o pessoal da RPG, né? Que tem, você vê a Dragão em 24 horas, né? Conseguiu 1 milhão, né? Então tem o público que já vai para isso. E é um público que vai comprar aqui o produto, não vai pelo artista. Podia ser qualquer pessoa desenhando, ilustrando, escrevendo, eles vão comprar porque é aquele produto lá. É semelhante ao que acontece com as Graphic MSPs, né? Das Turma Mônica, eu acho que o pessoal dá menos ênfase pro autor, assim. Enquanto que no Sobreviventes a gente tinha que estar... sim, era só nós, assim, né? Eu não tinha nenhum parceiro de autoria, no caso, de ter outro nome, assim, era só eu. E deu certo, ainda bem que deu certo, fiquei bem feliz com a repercussão. Eu vou participar de uma banca agora sobre o Arlindo, o Arlindo é um fenômeno fora dessa curva de quadrinho, por exemplo. Isso aí dá muito, né? É que já é uma coisa diferente. Na verdade, o Arlindo já era um fenômeno do Twitter. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele era do Twitter e a editora fez um Catarse, uma coisa totalmente diferente, né? Antigamente, em 2009, quando começaram esses movimentos de financiamento coletivo no Catarse, parecia algo muito mais de pequenos autores tentando produzir, ou pequenas editoras. Hoje já é outra coisa, já é um fenômeno que é mais de marketing do que um fenômeno de financiamento. Então, quando a Hipotética, a Brasa, outras editoras pequenas para pensar, vão começar a fazer isso, a Hipotética, ela bota um valor baixo, que não é o valor que paga todo livro, porque eles vão financiar o restante, mas eles precisam daquele valor ali para começar a comercializar também, né? Até vai ser mais um indicativo de quanto eles vão vender do que da publicação toda, né? Porque cada vez mais os autores estão, em geral, a gente vê as conversas, né? Estão desistindo desse tipo de
de modelo também, né? Assim. Diga. Oi, Cris. Bom, eu vou fazer uma pergunta, porque eu sou da área de linguística, mas tenho muito interesse por quadrinhos, principalmente por essa questão do processo criativo, do processo de confecção mesmo do texto, né? De como é que é esse processo de vocês em termos de estudo do contexto, de público, como é que vocês se organizam para começar o processo criativo? Ou ele é realmente uma epifania, vocês sentam e começam a trabalhar? Porque é uma curiosidade, na verdade. Se vocês pudessem contar um pouquinho como é que acontece efetivamente o processo criativo. Eu acho que varia bastante, mas vou dizer da minha experiência. Isso, mas é o pessoal, né? Assim, é que nem o Fred falou antes, a gente sempre tem 1000 ideias e 1000 coisas. E eu tenho uma coisa meio de... Eu tenho muitos arquivos, assim, que eu vou anotando ideias. Não sei se vocês usam aquele Google Keep, né? Que eu anoto. O meu chega a ser meio bugado de tanta coisa, assim, ele é meio lento, assim, de tanta coisa que eu anoto, assim. E eu vou isso, assim, tenho vários projetos que um dia eu quero fazer, eu vou anotando coisa, botando. E existe um momento que eu não sei explicar, que de repente dá um clique, cara, agora isso aqui chegou num ponto que cozinhou o suficiente, eu posso seguir, sabe? E aí é uma coisa meio de achar que tá pronto, e eu tô pronto para fazer aquilo no momento, e dar um estalo de, tá, agora eu me apaixonei por isso, eu vou focar nisso aqui, assim. Então Você faz roteiro? Sim. Eu sempre tentei focar em fazer os dois, roteiro e arte, assim, eu gosto dessa coisa, porque eu gosto tanto minha grande paixão é desenhar, mas escrever eu gosto tanto quanto, assim. Não acho que eu sou muito bom em nenhum, mas assim, juntando os dois eu passo engano, assim, né? Então, é meio isso, assim, ele é um processo lento. O Lugar do Caralho, por exemplo, fiquei vários anos viajando, assim, ia ser muito legal fazer um quadrinho, porque eu já sonhava com isso, já tinha essa expectativa, percepção de que, tipo, cara, eu acho que as pessoas vão curtir isso, assim, sabe? Porque é uma coisa muito nostálgica, então tem um público grande, assim, o troço virou... funcionou por décadas, eu acho que vai pegar a galera nesse sentido, assim, e eu queria escrever uma história sobre nostalgia, assim. Então, acho que funcionando dessa visão, assim, mas foi muitos anos cozinhando essa ideia, até que um dia eu sentei, não, agora acho que eu já tenho tudo, vou conectar, vou sentar e escrever o roteiro e desenhar, assim. E, enfim, varia muito a cada projeto, né? Tipo, o Edifício Celeste, ele é um projeto longo, a primeira temporada teve 250 tirinhas, e aí tem mais, agora a segunda eu tô chegando em 100, aí tem mais conteúdos extra e tal. Então, esses, assim, eu tenho uma visão geral de tudo que aconteceu em certos momentos, com os personagens e tal, e aí no momento eu cheguei, não, agora é o momento de fazer, mas aí esse vai sendo construído no processo também. E é uma experiência legal, diferente, porque eu também tenho o feedback mais rápido, né? Como as tirinhas, assim, a história vai acontecendo aos poucos, eu recebo feedback das pessoas e às vezes isso faz eu mudar alguns detalhes, mudar algumas coisas. É um lance meio tipo novela, assim, a audiência também vai influenciando um pouco a criação, assim. Eu não sei como é que é no caso do Thiago, mas para mim, quando eu escrevi e desenhei os Sobreviventes da Fronteira, eu não conseguia pensar em outra coisa. Tipo, o start para a ideia veio com a conversa que eu tive com o Fabiano, que botou pilha para fazer. O Fabiano é editor da editora Hipotética. Tu tem que fazer um quadrinho sobre uma banda lá que fala termo gauchesco, uma banda meio bagual. Eu não dava bola, fazia antes que ele me falava isso. Um dia eu faço. Aí um dia bateu, assim, de fazer, e a gente meio que teve uma ideia do argumento, assim, e eu cheguei em casa, comecei a escrever, assim, e eu meio que escrevo primeiro pensando, sabe, o que vai acontecer. Depois eu começo a escrever, e ali muda um pouco, eu tenho, em termos de linhas gerais, o que acontece, os pontos principais da história. Aí quando eu começo a escrever o roteiro, já vai mudando um pouco. E a gente, quando trabalha com quadrinhos, sempre tem que ter em mente o número de páginas, sabe? Vai ter que ter tantas páginas, porque a gente lida com cadernos de impressão. Não dá para fazer, quero... Sim, um número quebrado. 18 páginas, E também tem que ser uma quantidade de páginas que o cara vai conseguir fazer, Vai conseguir fazer também. Não, fazer um traço de 1000, mas vai levar 10 anos. Pra gente conseguir se limitar. A limitação dá uma segurança para isso. Agora que eu estou escrevendo a sequência da história, eu meio que não estou escrevendo o roteiro mais. Eu tenho
eu tenho assim uma linha geral, central do argumento, e eu já vou layoutando as páginas, assim. No Stanley J. Kurt. Não, eu vou layoutando, porque eu já sei mais ou menos, eu não sei direito o diálogo que vai ter, mas eu sei o que vai acontecer. Aí quando eu vou escrevendo, botando os balões ali, eu já vou colocando os diálogos, vai surgindo meio na hora, assim. Diálogo é uma coisa que vai mudando até o momento de ir para a gráfica, até o momento de fechar o arquivo, está mudando o diálogo. E então eu estou agora nessa processo meio híbrido, assim, não faz muito sentido sentar e escrever, porque eu sei que já vou passar direto para layout. Layout é a partir do esboço da página, faz um esboço bem rudimentar e já coloca os diálogos ali, tu já consegue ver a história, né? Consegue ver as páginas, como fica a sequência narrativa, que é uma coisa que fazendo só o roteiro às vezes tu não te dá conta. Me dei conta que eu fiz o roteiro da primeira, assim, eu dava para as pessoas lerem e as pessoas não sacavam, porque elas não estavam enxergando o que eu estava enxergando, só lendo o roteiro. E agora, até para eu poder debater com o editor e com alguém, assim, eu já faço direto no layout, que já facilita. Só para ilustrar isso, não sei se você sabe, mas tipo, os quadrinhos da Turma da Mônica, o roteiro é assim, tipo, os roteiristas eles não escrevem o texto, eles fazem já o esbocinho da página, mais ou menos, e aí depois alguém desenha. Isso, que então é esse processo bem visual, assim. É isso, gente. Agora eu vou fazer o corte lacaniano. A gente já passou bastante tempo, mas assim, obrigada a vocês dois, obrigada. Vocês também foram um público maravilhoso. Obrigado.